Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal recebe propostas de aprimoramento legislativo para a lei do marco temporal. Policial militar é flagrado jogando um homem do alto de uma ponte durante uma abordagem em São Paulo. STJ pede ao Ministério Público Federal parecer sobre a prisão de Adriana Vilela, condenada pelo assassinato dos pais e de uma funcionária da família em Brasília. Justiça de São Paulo suspende as execuções envolvendo o patrimônio do Corinthians, até que o clube apresente um plano de pagamento de dívidas. Encontro Nacional do Poder Judiciário recebe o selo de evento neutro, por quantificar e neutralizar as emissões de carbono. E ainda, já está no ar o novo portal de serviços do Poder Judiciário, a plataforma que vai centralizar e simplificar o acesso à justiça brasileira. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 3 de dezembro, começa agora. O Supremo recebeu nesta segunda-feira propostas de aprimoramento legislativo para a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A audiência discutiu o artigo 14 da lei, que estabelece que os procedimentos que não estiverem concluídos até a promulgação do texto devem ser adequados às novas exigências previstas pelo Legislativo. Repórter Carolina Chaves. A FUNAI sugeriu que o dispositivo garanta o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, mantendo válidos os atos administrativos proferidos até a promulgação da lei. A autarquia demonstrou preocupação com a retroatividade da lei, alegando que poderia anular atos que não poderiam ser refeitos. Sugestões semelhantes foram feitas pelo Ministério dos Povos Indígenas, pela Defensoria Pública da União e pelo Partido dos Trabalhadores. Já os partidos republicanos e liberal, autores da ação que pede a declaração de constitucionalidade da lei do marco temporal, sugeriram que a lei preveja a transparência do processo administrativo de demarcação e afirmaram que trarão sugestões no próximo encontro previsto para 16 de dezembro. E começou a funcionar o novo portal de serviços do Poder Judiciário, o jus.br. A plataforma será a porta de entrada para os serviços oferecidos pela Justiça Brasileira. A repórter Evne Araújo mostra como funciona essa plataforma. O portal centraliza os sistemas judiciais usados pelos tribunais brasileiros. O objetivo é otimizar processos, promover transparência e garantir segurança, agilidade e eficiência da prestação de serviços à sociedade. A nova plataforma oferece uma interface intuitiva e padronizada que facilita o acesso às informações de acordo com o perfil do usuário. Ela inclui consulta processual, ferramentas de busca e comunicações sobre processos. A iniciativa representa um passo decisivo na transformação digital e na modernização da justiça no país. Para servidores e profissionais da magistratura, o portal simplifica o envio de documentos e a comunicação entre tribunais, independentemente do sistema eletrônico utilizado. Entre as funcionalidades exclusivas para esses profissionais estão a possibilidade de fazer petições, encaminhar ofícios e cartas precatórias. Advogados, integrantes do Ministério Público e Defensoria Pública podem verificar o andamento processual e acessar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Por meio do portal, o público também acompanha as últimas notícias relacionadas à justiça brasileira. A revista Suprema está disponível para leitura no site do STF. A nova edição traz tópicos relacionados aos litígios e processos estruturais no Brasil e em outros países. São 12 artigos inéditos que adotam abordagens variadas e aprofundadas sobre o assunto. O volume 4 da revista Suprema permite que estudiosos e interessados no tema conheçam o que há de novo nas discussões nacionais e internacionais. A apresentação é do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e também do CNJ. O conteúdo completo pode ser acessado no site stf.jus.br. A Justiça Eleitoral de Brasília tornou réus 39 investigados de desviar recursos da obra de ampliação da Petrobras em Salvador. Entre eles, o empresário Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Os detalhes com a repórter Manuela Borges.
A ação penal, que teve origem na 13ª Vara Federal de Curitiba, investiga crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de ativos e organização criminosa, praticados na ampliação da chamada Torre de Ipituba, sede da Petrobras em Salvador. De acordo com a denúncia do Ministério Público Eleitoral, as empreiteiras OAS e Odebrecht pagaram em propina mais de 68 milhões de reais a ex-diretores da Petrobras para executar a obra. O processo, que começou a ser analisado no âmbito da Operação Lava Jato, foi parar na Justiça Eleitoral de Brasília por envolver dinheiro de campanha do PT, o chamado Caixa 2, após determinação da Suprema Corte, que também anulou provas do acordo de leniência da Odebrecht por entender que o material havia sido obtido de forma ilegal e estava corrompido. Mas o Ministério Público Eleitoral apresentou nova denúncia, alegando que, para além das provas anuladas pelo STF, existiam evidências suficientes para manter a condenação dos suspeitos. Para apresentar nova denúncia, o Ministério Público Eleitoral excluiu as provas invalidadas pelo Supremo para evitar a nulidade processual. No relatório, o órgão apontou a possível prática de Caixa 2. Entretanto, entendeu que o prazo para punição já havia chegado ao fim. Por outro lado, ressaltou que a prescrição do crime não prejudica a competência da Justiça Eleitoral de julgar as demais infrações penais conexas. A Justiça Eleitoral de Brasília aceitou o pedido, mandou arquivar as acusações sobre Caixa 2 e determinou o prosseguimento da ação penal. A decisão da juíza Rejane Sussberg afirma que a justa causa reside na probabilidade do cometimento dos fatos atribuídos aos denunciados, que se sucederam em torno das obras de ampliação do conjunto Torre de Ipituba, destinada a abrigar nova sede da Petrobras em Salvador. Nesse contexto, se verificou possível prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, gestão fraudulenta, desvio de recursos de instituição financeira e lavagem de dinheiro no bojo de organização criminosa. O indício de materialidade encontra-se adequadamente delineado nos autos, considerando os documentos e depoimentos encartados em sede de investigação policial, por meio de medidas cautelares, acordos de colaboração e no próprio curso da ação penal, enquanto tramitou perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. Com base nas evidências apresentadas, o empresário Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras Renato Duque e outros 36 investigados se tornaram réus na ação que julga se houve corrupção na obra da Petrobras de Salvador. O Sebrasp, que é a banca examinadora do concurso unificado da Justiça Eleitoral, divulgou a lista com os locais das provas. As informações estão no site sebrasp.org.br. As provas serão aplicadas no próximo domingo, dia 8 de dezembro, às 8h30 da manhã para o cargo de analista judiciário e às 3h30 da tarde para de técnico judiciário, horário de Brasília. O resultado final deve ser divulgado em junho de 2025 e a nomeação dos aprovados prevista para o mês seguinte, julho. O concurso oferece 412 vagas distribuídas entre 26 tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Mais de 637 mil pessoas fizeram a inscrição. Veja a seguir, STF julga a regra que limita a metade o número de agentes de segurança do Judiciário com porte de armas de fogo. E a gente fala também sobre a Caminhada Negra, promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros em todo o país. Voltamos já já. O Supremo Tribunal Federal julga a validade da regra que limita a metade o número de agentes de segurança do Judiciário com porte de armas de fogo. O julgamento é no plenário virtual da Corte. Quem tem os detalhes é a repórter Marta Ferreira. A discussão foi proposta pela Associação Nacional dos Agentes de Segurança do Poder Judiciário da União. Ela pede ao Supremo que sejam declarados inconstitucionais dispositivos das leis 10.826
de 2003 e 12.694 de 2012, que limitam o número de servidores do Judiciário e do Ministério Público com porte de armas de fogo no exercício de funções de segurança institucional. Para a entidade, a limitação em conceder porte de armas aos agentes que exerçam funções de segurança, fixada em 50% do número de servidores, viola os princípios da separação dos poderes, da autonomia administrativa, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. A ação foi levada para julgamento em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Para ele, os dispositivos em questão violam o princípio da eficiência, ao permitir que apenas metade dos servidores que exercem função de segurança possa legitimamente portar armas de fogo. O relator também entende que há violação do princípio da isonomia. No voto, ele destaca que é injustificável que 2 agentes públicos destinados a atuar na proteção institucional e pessoal do Poder Judiciário, quando no efetivo exercício de função de segurança, não possam, por circunstâncias meramente aleatórias, usufruir de equipamentos similares para o desempenho adequado de suas funções. Gilmar Mendes julgou procedente o pedido feito na ação para declarar inconstitucionais os trechos em questão, na medida em que maculam a autonomia e a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público e refletem de modo direto na imparcialidade titularizada por seus membros. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Alexandre de Moraes acompanharam integralmente o voto do relator. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 6 de dezembro. E o STF confirmou uma decisão liminar do ministro Flávio Dino que suspendeu a validade da lei estadual do Ceará que permite o licenciamento ambiental simplificado em atividades com baixo potencial poluidor que utilizem agrotóxico. De acordo com o ministro Dino, a Constituição Federal não permite a dispensa do licenciamento ambiental para atividades que possam poluir ou degradar o meio ambiente. Ele ainda defendeu que não é aceitável, sob a justificativa de simplificação, criar procedimentos que possam reduzir indevidamente o dever do poder público de proteger o meio ambiente. A Associação dos Magistrados Brasileiros promoveu em todo o país a Caminhada Negra, uma oportunidade de refletir sobre a presença do negro nos altos cargos do Poder Judiciário. A nossa equipe acompanhou o passeio de juízes em Belo Horizonte. Eles visitaram lugares que representam a história da população afrodescendente na capital mineira. Vamos ver na reportagem de Vera Carpes. O percurso, batizado de Rota Maria do Arraial, teve início na Praça da Liberdade, um dos marcos culturais da cidade. Esse evento é muito importante porque representa um avanço contra o racismo. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu o mínimo de 20% dos magistrados nos concursos. Isso possibilitou um desenvolvimento maior. A população hoje sente-se melhor representada pelos juízes no Brasil. A caminhada é conduzida por 2 guias de turismo, que explicam o significado de cada ponto turístico. A Igreja de Lourdes e a Academia Mineira de Letras, onde Conceição Evaristo é a primeira escritora negra a ocupar uma cadeira na instituição. Esse evento é também uma comemoração desse momento de contar para a sociedade que as pessoas negras existem, têm muito a colaborar e que nós estamos a postos. É isso. E em Belo Horizonte, fazer a trajetória nessa cidade, onde as pessoas negras marcam uma presença muito forte, mas por vezes são esquecidas. A parada agora é no Largo do Rosário, local de grande importância para a memória afro-brasileira em Belo Horizonte. Essa caminhada é mais movimento para buscar mostrar às pessoas que nós existimos, que nós estamos lado a lado com todo mundo, com brancos, com índios, com todos mais. A caminhada também passou pela Praça Afonso Arinos, onde se destaca a figura do jurista, autor da primeira lei antirracismo no Brasil.
promulgada em 1951, um marco na luta pela igualdade racial e pela justiça social. A caminhada visita pontos históricos da capital mineira, mostrando como a população negra contribuiu para a construção da cidade e teve sua memória apagada. No Parque Municipal, os participantes visitam as estátuas de Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonçalves, homenagem a duas figuras de destaque na literatura e no ativismo negro no Brasil. A seguir, policial militar é flagrado jogando um homem do alto de uma ponte durante uma abordagem em São Paulo. E o STJ pede ao Ministério Público Federal parecer sobre a prisão de Adriana Vilela, condenada pelo assassinato dos pais em Brasília. Voltamos já. A PM abriu inquérito policial militar para investigar o caso de um homem que foi jogado num rio do alto de uma ponte durante uma abordagem de policiais na zona sul de São Paulo. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes dessa história. As imagens mostram um policial militar levantando a moto do chão. Na sequência, outro agente segura um homem de camisa azul que estaria na moto. O policial se aproxima da mureta da ponte e rapidamente joga o homem no rio. A PM abriu um inquérito policial militar para apurar o caso. Já a Corregedoria da Corporação afastou das ruas 13 policiais envolvidos de forma direta ou indireta no episódio. Eles vão ficar fora das atividades operacionais até o fim das investigações. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, determinou que o Ministério Público de São Paulo empenhe todos os esforços possíveis para punir os responsáveis. Em nota pública, o procurador afirmou: estarrecedoras e absolutamente inadmissíveis. Não há outra forma de classificar as imagens do momento no qual um policial militar atira um homem do alto de uma ponte. Pelo registro divulgado pela imprensa, fica evidente que o suspeito já estava dominado pelos agentes de segurança, que tinham o dever funcional de conduzi-lo intacto a um distrito policial para que a ocorrência fosse lavrada. Paulo Sérgio acrescentou: os episódios recorrentes de descumprimento dos comandos legais por falta de alguns agentes públicos nos deixam mais longe da tão almejada paz social. A principal testemunha até agora é o rapaz que estava na moto junto com um homem jogado no rio. Ele disse que o amigo sobreviveu. Segundo as investigações iniciais, os dois não pararam numa abordagem dos policiais. Os PMs, então, iniciaram uma perseguição que só terminou na ponte de onde o homem foi jogado. Superior Tribunal de Justiça pede parecer ao MPF sobre prisão de Adriana Vilela, condenada pelo assassinato do pai, ex-ministro do TSE. Justiça do DF multa em 1 milhão o ex-governador José Roberto Arruda. E a Polícia Paulista prende torcedores palmeirenses envolvidos em emboscada a cruzeirenses. Vamos conferir. A Polícia Civil de São Paulo prendeu torcedores palmeirenses acusados de participar de uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro. No total, a Justiça decretou as prisões temporárias de 13 palmeirenses e foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em São Paulo. Eles foram identificados pela polícia por participação na emboscada de 27 de outubro, quando um torcedor da Máfia Azul morreu e outros 17 cruzeirenses ficaram feridos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios multou o ex-governador José Roberto Arruda em R$1 milhão por dano moral coletivo. A multa se refere à Operação Caixa de Pandora e se estende a outros réus envolvidos, como Durval Barbosa e José Geraldo Maciel. A decisão foi unânime e não cabe recurso. O caso ficou conhecido como Caixa de Pandora ou Mensalão do DEM, que envolvia a compra de apoio de deputados distritais na Câmara Legislativa no governo de Arruda em 2009.
O Ministério Público Federal vai analisar o pedido de prisão de Adriana Vilela, condenada em 2019 pelo assassinato do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da mãe, Maria Vilela, e da empregada Francisca Nascimento. O caso foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça no dia 7 de novembro, após decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que considerou que a competência para análise do pedido é do STJ. A ex-mulher de Francisco Vanderlei Luiz, autor dos ataques explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal, morreu nesta madrugada em Santa Catarina. Daiane Dias estava internada desde o último dia 18 na UTI do Hospital Teresa Ramos. Ela teria ateado fogo na casa onde morava, em Rio do Sul, e sofreu queimaduras graves por todo o corpo. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina confirmou a morte dela. Já o corpo de Francisco Vanderlei, conhecido como Tio França, permanece no Instituto de Criminalística da Polícia Federal, à disposição da família. Um brasileiro condenado na Espanha por tráfico internacional de drogas foi extraditado para ser julgado e cumprir pena aqui no Brasil. Márcio Fontinelli explica a ação que partiu do Ministério Público Federal. Depois de passar 11 anos preso na Espanha, Sérgio Lessa Xavier, conhecido pela polícia como Sérgio Bala, foi extraditado para ser julgado e cumprir pena no Brasil. Acusado de chefiar uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas, ele estava foragido da justiça brasileira desde 2013, quando foi preso em flagrante na Europa. Desde então, a ação penal contra Sérgio Bala, movida pelo Ministério Público Federal, ficou parada. Depois de várias tratativas, o governo espanhol autorizou a extradição do traficante, que vai ser julgado agora pela Justiça Federal, no Rio de Janeiro. A Justiça de São Paulo suspendeu as execuções e medidas sobre o patrimônio do Corinthians até que o clube apresente um plano de pagamento das dívidas. Anderson Arcoverde tem todas as informações. A decisão provisória foi tomada pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. O Corinthians está numa espécie de recuperação judicial prevista por uma lei de 2021 que autorizou a implantação das SAFs, Sociedades Anônimas de Futebol. A lei prevê a possibilidade de centralização de execuções em um único juízo para organizar e facilitar o pagamento de dívidas. Na decisão, o juiz Adler Batista Nobre afirmou que a manutenção das execuções e medidas constritivas pode inviabilizar as operações do Corinthians, comprometendo a elaboração e execução do plano de pagamento a ser apresentado. O magistrado alertou ainda que, caso o clube não apresente o plano de pagamento no prazo legal, ou deixe de cumprir as obrigações assumidas, as execuções poderão ser retomadas e novas medidas constritivas poderão ser determinadas. O Corinthians terá 10 dias de prazo para apresentar a relação de todas as ações executivas e medidas constritivas que foram impostas a ele. Foi fixado também um prazo de 60 dias para a apresentação e homologação do plano de pagamento. E o juiz nomeou a empresa Laspro Consultores como administrador judicial para fiscalizar a condução do regime centralizado de execuções. A situação financeira do Timão começou a se agravar em 2014, quando foi feito um financiamento para a construção do estádio Neoquímica Arena. E agora a gente fala sobre um dia especial para as crianças da instituição Reviver aqui no Distrito Federal. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em parceria com a OAB e o Ministério Público do Trabalho, entregaram brinquedos para as crianças da instituição. O evento faz parte da campanha Criança Feliz Não Trabalha. Luana Carvalho conta como foi. O espírito de solidariedade e alegria foi contagiante. 325 brinquedos foram arrecadados, prontos para trazer sorrisos e diversão a quem realmente merece, as crianças. A criança é na escola, a criança tem direito à educação, saúde, tem direito de brincar. A entrega foi marcada por momentos emocionantes. O Instituto Reviver se encantou ao receber os novos brinquedos. Mas a ação vai muito além disso. Simboliza esperança contra o trabalho infantil. Na nossa instituição, a maioria das crianças que atendemos, elas já carregam a responsabilidade de ter que ajudar mães e pais. E aí essa campanha com esses brinquedos vem tampar uma brecha que muitos não têm
um presente para ter e se sentir criança e ver que não é responsabilidade delas de trabalhar, e sim de ser feliz, ser criança. A iniciativa faz parte da campanha Criança Feliz Não Trabalha. O projeto foi idealizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e o Ministério Público do Trabalho. Na Constituição Federal, o direito da criança, além de educação, saúde e vida, que são os principais, é o lazer. A criança precisa brincar, ela precisa do lúdico para poder evoluir, ela precisa de tudo, não estar no trabalho, não estar colocando a sua vida, a sua integridade em risco. Então, o brinquedo representa o direito constitucional ao lazer da criança. A ideia da campanha é criança. O local da criança não é no trabalho, e sim brincando. E esse brinquedo, para simbolizar esse mês de outubro que passou, é justamente isso. Olha, você tem que brincar e não trabalhar. A instituição Reviver atende cerca de 200 crianças moradoras da favela Santa Luzia na Estrutural. Elas passam um dia por lá para que os pais trabalhem com tranquilidade. No local são oferecidas diversas atividades, como aulas de reforço e esportes. É um tempo de estarem nas ruas, sendo exploradas ou procurando algo a fazer, e um tempo ocioso elas ficam conosco. Ajuda bastante, é a casa delas. E a seguir a gente fala de uma decisão do STJ envolvendo o direito real de habitação em processo de herança. E ainda nesta edição, todas as informações sobre o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Voltamos já já. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que direito real de habitação em processo de herança pode ser reduzido se não atender à finalidade social. Esse entendimento é da terceira turma. Repórter Jáfer Araújo. A divisão da herança quando um ente querido morre é algo delicado e precisa seguir normas para garantir a partilha justa entre todos os herdeiros. E uma dessas regras é o direito real de habitação, como explica a advogada especialista em direito de família, Mara Carvalho. Protege o cônjuge para não ficar a ver navios e ver na miserabilidade. Então, é um direito constitucional à habitação. Ele é aplicável ao cônjuge sobrevivente e cabe em qualquer regime de casamento, desde a separação de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, qualquer regime, inclusive ao companheiro. Lembrando que esse regramento aplica-se à união estável também. Em um caso envolvendo o direito real de habitação que chegou ao STJ, a terceira turma decidiu que esse direito pode ser mitigado quando houver um único imóvel a inventariar entre os descendentes e o cônjuge ou companheiro sobrevivente tiver recursos financeiros suficientes para assegurar a própria subsistência e moradia em condições dignas. No caso julgado, 2 irmãos ajuizaram a ação de inventário, argumentando que o direito real de habitação da viúva do pai poderia ser mitigado em favor dos direitos de herança e de propriedade, já que a mulher do falecido possuía recursos suficientes para se manter financeiramente, como uma pensão equivalente ao salário de procurador federal em atividade, além de possuir mais de R$400 mil em conta bancária. Segundo os herdeiros, isso permitiria à viúva morar em um imóvel de padrão semelhante ou superior ao deixado pelo marido. Em primeira e em segunda instância, o pedido dos irmãos foi negado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro enfatizou que o direito real de habitação é um mecanismo de proteção do cônjuge ou companheiro sobrevivente, evitando sua exclusão do imóvel familiar, independentemente da existência de outros bens no inventário. Mas no voto para dar provimento ao recurso especial, a ministra relatora Nancy Andrighi observou que esse direito não é absoluto e, em situações específicas, pode ser mitigado
especialmente quando não for atendida a respectiva finalidade social. Segundo a ministra, como regra geral, o direito real de habitação deve ser garantido ao cônjuge sobrevivente, desde que cumpridos os requisitos legais, podendo esse direito ser relativizado em situações excepcionais, quando a manutenção do mesmo acarretar prejuízos insustentáveis aos herdeiros e não se justificar diante das condições econômicas e pessoais do cônjuge sobrevivente. Os precedentes foram tema de um curso promovido no Judiciário de Mato Grosso. Magistrados discutiram a importância e as vantagens desse instrumento da justiça. Veja na reportagem de Fernanda Fernandes. Precedente é a decisão judicial tomada em um caso concreto que pode servir como diretriz para outros julgamentos similares, o que traz vantagens como segurança jurídica, isonomia e celeridade na atuação dos tribunais. E por que e como atuar com esses instrumentos no Brasil foi justamente o tema de um curso promovido pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. A capacitação, com o renomado mestre em Direito pela UNB, Marcelo Ornelas Marchiori, sugeriu uma análise crítica e propositiva sobre o tema, com abordagens teórica e prática. Então, a proposta nessas 16 horas é praticamente uma imersão nos precedentes judiciais para entender realmente a importância deles, como ampliar a produtividade do Poder Judiciário, a eficiência e a racionalização dos trabalhos. Com a participação de juízes, juízas, servidores e servidoras do sistema de justiça, a ação pedagógica foi uma forma também de integração proposta pela SMAGES entre todos os que lidam diariamente com essas questões, que acabam impactando não só os membros da Justiça, mas para além do Poder Judiciário. Não só capacitar exclusivamente os magistrados, mas também a sua assessoria e guiçar amanhã os advogados, os membros do Ministério Público, a Procuradoria, etc., para que esse instituto seja eficiente a toda a sociedade. Eu penso que a matéria precedentes é a solução para esse número de processos que nós temos no Brasil. 80 milhões de processos que deveriam estar agrupados, porque são processos que muitos processos tratam da mesma problemática, da mesma matéria e que precisam ter soluções iguais. Veja no próximo bloco, o Encontro Nacional do Poder Judiciário recebe selo de evento neutro por quantificar e neutralizar as emissões de carbono. E ainda, Círculo de Paz do Judiciário de Mato Grosso promove o diálogo, a reflexão e a escuta ativa entre adolescentes do sistema socioeducativo. É já já. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação de produção antecipada de prova pode ser proposta no local em que está o objeto. O objeto para a perícia. A reportagem é de Liamara Mendes. O caso envolve uma metalúrgica que questionou decisão de segunda instância. O argumento foi que para a ação de produção antecipada de prova pericial de um equipamento, deveria prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro no local de domicílio do réu. Ao julgar o caso, a relatora ministra Nancy Andrighi observou que a ação foi ajuizada na comarca onde estava o objeto. A ministra ressaltou que o Código de Processo Civil de 1973 estabelecia como regra geral que a competência para a ação cautelar era do juízo competente para a ação principal. No entanto, ela destacou que o CPC de 2015 estabeleceu a possibilidade de pedir a produção antecipada de prova no juízo do local onde ela deva ser produzida. Para a ministra Nancy Andrighi, a facilitação da realização da perícia prevalece sobre a regra geral do ajuizamento no foro do réu. A relatora lembrou que antes mesmo da vigência do CPC de 2015, o STJ já vinha admitindo a flexibilização dessa competência em relação aos procedimentos cautelares, sobretudo quando se tratasse de produção antecipada de provas por uma questão de praticidade. A decisão foi unânime. E a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a interposição de um recurso inexistente não impede a parte de protocolar posteriormente o recurso correto contra a mesma decisão judicial.
Por unanimidade, o colegiado entendeu que interpor um recurso inexistente não gera efeito jurídico, uma vez que, pela própria definição, ele não existe no ordenamento processual. O que aconteceu no caso julgado foi que a parte entrou com um recurso chamado agravo retido, que não existe mais desde que o Código de Processo Civil de 2015 passou a valer. Como o recurso não foi aceito para ser julgado, a parte entrou com outro, dessa vez o correto, chamado agravo de instrumento, pois ainda estava no prazo. A parte contrária alegou que seu adversário no processo havia perdido a chance de recorrer por apresentar o recurso errado. Esse advogado explica como funciona a interposição de recurso no ordenamento jurídico. Via de regra, não é admitido interpor 2 recursos para uma mesma decisão. Essa medida e essa vedação, ela tem como objetivo trazer segurança jurídica, para que não haja decisões e entendimentos divergentes de uma mesma decisão. Em relação ao caso que chegou à 4ª turma do STJ, o ministro relator Antônio Carlos Ferreira ressaltou que, segundo o princípio da taxatividade recursal, só se consideram recursos aqueles expressamente previstos na lei. Assim, segundo o ministro, não havendo previsão legal, a impugnação recursal não possui existência jurídica e, portanto, é desprovida da capacidade de gerar efeitos jurídicos. O 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, aberto ontem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está sendo marcado pela defesa do meio ambiente e já recebeu o selo de evento neutro por quantificar e neutralizar as emissões de carbono. A repórter Carolina Chaves tem todas as informações. O Encontro Nacional do Poder Judiciário ocorre desde 2008. Representantes dos 91 tribunais do país avaliam a Estratégia Nacional da Justiça e aprovam metas para o ano seguinte. Em 2024, a principal meta foi alcançada: julgar mais processos do que os distribuídos no ano. Neste ano, o Poder Judiciário recebeu 23 milhões de processos e julgou cerca de 25 milhões de ações no mesmo período. Também foi superada neste ano a meta 10 sobre processos ambientais ou que dizem respeito às comunidades quilombolas e indígenas. O número de casos concluídos foi 50% maior do que o de iniciados. Para o ano que vem, os objetivos seguem 3 eixos principais: tecnologia, comunicação e sustentabilidade. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, acredita que os resultados devem superar os de 2024. As propostas para o ano que vem é manter a faixa de 100% para os processos mais antigos, de quem ainda não conseguiu. A meta 4, é preciso acabar de julgar os crimes contra a administração pública distribuídos até aquelas datas sob pena de prescrição pela nova legislação e prever uma meta mais ambiciosa em razão da emergência climática para julgamento dos processos ambientais. No encontro foi lançado o portal de serviços do Judiciário jus.br, que vai permitir que todas as pessoas, independentemente do sistema utilizado no tribunal, tenham acesso ao andamento processual e às peças de todos os processos em tramitação no país. Após o lançamento, o historiador Leandro Carnal falou no evento sobre ética, direito e justiça no mundo em transformação. Ele elogiou os dados sobre a produtividade do judiciário apresentados pelo ministro Luiz Roberto Barroso e defendeu a expansão da transparência nos dados e nas informações do Estado brasileiro. Começo dizendo, como leigo, convidado e observador, que a sociedade merece saber alguns dos dados totalmente opostos ao senso comum que rola nas redes sociais. Então eu diria que aqui começa uma campanha de esclarecimento, uma campanha de aprofundamento dessas questões. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a ajuda que tenho recebido, as ideias que tenho recebido, o apoio que tenho recebido e, portanto, com visões diferentes, com opções pessoais e políticas diferentes, nós somos uma comunidade fraterna, unida pelos valores que estão na Constituição e que devem nortear a nossa atuação.
O Encontro Nacional do Poder Judiciário recebeu o selo CO2 neutro por quantificar e neutralizar as emissões de carbono geradas nos 2 dias de evento. Foi estimada a produção de cerca de 35 mil quilos de CO2, que serão compensados por meio de destinação de recursos para o plantio de 210 árvores e manejo de solo. Para receber o selo de carbono neutro, é preciso que a emissão de gás seja igual à absorção por meio de projetos sustentáveis. Para calcular a produção de CO2, leva-se em consideração o deslocamento de pessoas, o consumo de energia e a geração de resíduos. Um projeto ambiental certificado que absorveu a mesma quantidade de carbono recebe os recursos financeiros por essa compensação de carbono. O evento recebeu o selo certificado do Programa de Compensação de Carbono e pode rastrear a aplicação dos recursos que serão administrados por uma empresa de gestão de créditos de carbono. E olha só, saiu o resultado do Prêmio CNJ de Qualidade 2024. A premiação foi nesse evento que a gente acabou de mostrar na reportagem, no 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que, como você viu, está sendo realizado hoje, foi ontem e hoje, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital. Vamos conferir os vencedores. 3 tribunais conquistaram a categoria Excelência: o Tribunal de Justiça de Roraima, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e o Tribunal Regional do Trabalho do Amapá. Nesse ano, a classificação considerou a nota de corte conquistada pelo tribunal e não apenas a posição no ranking geral. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, enfatizou que o Prêmio CNJ de Qualidade tem como objetivo valorizar o trabalho dos 91 tribunais do país. E o foco, segundo ele, deve ser a justiça de primeiro grau, que acumula o maior número de processos. Beirando 90% dos processos tramitam em primeiro grau. E, portanto, o grande foco da justiça brasileira tem que ser no apoio e aprimoramento do funcionamento do primeiro grau. A maior carga de trabalho está no primeiro grau e o maior número de assessores está em segundo grau. Como os tribunais têm uma posição hierárquica, geralmente requisitam os melhores assessores. Portanto, eu aqui queria fazer um apelo a todos os presidentes de tribunal, uma consideração especial para o primeiro grau. Já há uma resolução do CNJ nessa linha, mas não apenas uma questão normativa, mas uma questão de conscientização de que a gente precisa investir energia no primeiro grau, possivelmente com maior número de assessores em primeiro grau de jurisdição. Porque é o primeiro grau de jurisdição que faz, como todos sabemos, a instrução do processo. É a fase mais demorada, é a fase mais penosa. Na categoria Diamante foram premiados 19 tribunais. Entre as cortes superiores, o destaque foi para o Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal de Justiça. Na Justiça Eleitoral, o prêmio foi para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Na categoria Grande Porte, o prêmio foi para o Tribunal de Justiça do Paraná. No Médio Porte, o Tribunal de Justiça de Goiás e no Pequeno Porte, o vencedor foi o Tribunal de Justiça do Amazonas. E neste momento, no Encontro Nacional do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, está fazendo uma palestra sobre tecnologia, comunicação e sustentabilidade, caminhos para o futuro do Poder Judiciário. Em seguida, o ministro Barroso vai fazer o anúncio das metas nacionais do Poder Judiciário para 2025. O Círculo de Paz promove o diálogo, a reflexão e a escutativa entre adolescentes do Socioeducativo de Cuiabá. Veja agora como essa atividade do Judiciário Mato-Grossense transforma relacionamentos. A reportagem é de Carlos Celestino. Neste encontro, as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa vivenciam a experiência da justiça restaurativa, o Círculo de Construção de Paz, prática promovida pelo Judiciário que aproxima as pessoas por meio do diálogo e escuta ativa sobre diversos assuntos. O objetivo é fortalecer o processo de transformação pessoal dessas jovens. Melhorar não só a relação entre as adolescentes, mas também das adolescentes
com as socioeducadoras. É uma maneira também de melhorar o relacionamento delas familiar, porque isso fortalece o emocional, faz com que elas reflitam mais sobre os atos e o que deve melhorar para que possam depois sair para a sociedade de forma tranquila. A dinâmica é conduzida por uma facilitadora que seleciona os temas de acordo com as questões do cotidiano das jovens. A reflexão e o diálogo ajudam na construção de novas perspectivas. Para elas terem planos para o futuro, terem perspectivas de quando saírem daqui, para elas também se conhecerem uma outra, entenderem como uma está se sentindo, por que uma está mais quieta, a outra está mais agitada, e assim elas terem esse laço aqui dentro. As adolescentes garantem que a atividade foi enriquecedora. Quando a gente senta para conversar, a gente conhece os problemas das outras meninas, fica até mais fácil de lidar com elas, de conversar quando elas estão mal. Eu sou uma menina que eu gosto muito de conversar com as meninas, então isso é muito importante pra gente. E é muito importante quando a gente vê essas ações de pessoas de fora que se importam com a gente. E hoje nesse projeto a gente conseguiu desabafar, conseguimos falar com o povo do juizado que vieram para fazer esse projeto com a gente, e todas ficaram muito maravilhadas porque esse projeto foi muito bom. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.